Fala, moçadinha do terceiro ano, professor Zaquini aqui. E vamos para uma segunda aula então, pessoal, sobre função do segundo grau, tá? Aqui é terceiro ano. Muito provavelmente eu vou dar um aprofundamento, tá? Eu vou falar algumas coisas que não são muito faladas, né? Quando a gente estuda a função do segundo grau. Função da parábola, né? A função quadrática, beleza? Moçada, olha só. Coloquei a função do segundo grau aqui, tá certo? Na primeira aula nós já vimos, né, sobre o delta da função do segundo grau e o que isso implica, né, em relação às suas raízes, tá certo? Podemos ser duas raízes diferentes, uma raiz dupla, né? Não tem raiz real, pode ser que isso aconteça também, beleza? E vamos analisar então, ó, essa função do segundo grau. Desenho uma parábola, só vou recapitular o seguinte, tá? A concavidade da parábola é para baixo, então eu sei que o A é menor que zero, concavidade para baixo. Olha só, a reta que tangencia a parábola no eixo y seria uma reta crescente, não é isso? Ó, tudo bem? A reta que tangencia a parábola no eixo y é uma reta crescente, portanto o coeficiente b é positivo, tá certo? O coeficiente c, o termo independente, né, gente, é onde, né, a parábola cruza o eixo y, não é isso? Aqui, esse é o valor do c, né? O termo independente tem esse valor, onde a função cruza o eixo y, ele está acima, né, um valor positivo, portanto o c também é maior que zero nesse caso. Beleza? Professor, nesse caso aqui, nessa parábola que você fez, dá para saber o delta? Dá para saber o sinal do delta, né? Com certeza, pessoal, tem aqui um caso de delta maior que zero, não é isso? Porque eu tenho duas raízes reais e distintas. Onde estão as raízes da função do segundo grau? Ó? Onde ela cruza o eixo x, não é isso? Tá? x1, x2. Beleza. Esses seriam os pontos interessantes para a gente analisar. Mais do que isso, pessoal, temos um ponto de máximo aqui da função, não é isso? Porque a concavidade é para baixo. Esse ponto, gente, é o vértice, tá certo? E esse vértice possui as suas coordenadas x do vértice e y do vértice, tá certo? Olha só. Então aqui seria o valor do x do vértice. Aqui seria o valor do meu y do vértice. Beleza? Professor, como é que calculava x do vértice e y do vértice mesmo? Vamos lembrar aqui, ó. X do vértice menos b sobre 2a, tá certo? E y do vértice menos delta sobre 4a. Joia? Ó, o que eu vou falar hoje para vocês a mais, tá? Do que todo esse estudo que nós já fizemos, tá? Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre alguns tipos de exercícios que envolvem, tá? A ideia do vértice, tá? Da função quadrática, né? X do vértice, y do vértice, tá? Existe, pessoal, forma canônica também, tá certo? Além da forma fatorada, tá? Vou lembrar também ali vocês, beleza? Exercícios, pessoal, que vão envolver a ideia de lucro, venda e custo, tá certo? E aqui um aprofundamentozinho, tá? Diferença das raízes, beleza? Sobre a função quadrática, a função do segundo grau. Vamos lá então, vamos começar nossos tópicos da aula de hoje. Começamos assim então. Sobre o vértice, tá? Gente, eu sei que muitas pessoas ficam confusas aqui. Eu quero esclarecer isso, tá? Nesse vídeo. Vou mostrar um exemplo aqui. Vamos supor que. Vamos usar a primeira parte então, sobre o vértice. O que eu quero falar sobre o vértice a mais com vocês na nossa aulinha de hoje? Veja só. Se eu tiver uma função que traz o seguinte, ó, é o preço, tá? O preço em função do número de peças, tá certo? O preço em função do número de peças, beleza? Vamos lá. Então, a função vai ser a seguinte, tá? Eu não sei quais são as raízes, tá, pessoal? Vou colocar uma função qualquer aqui, só quero fazer uma observação com vocês. Então, vamos lá, vamos botar assim o seguinte. Isso aqui é menos n ao quadrado, tá? Mais 7n, tá certo? Menos, sei lá, 110, tudo bem? Coloquei uma função qualquer, gente, tá? Só quero fazer uma análise que é a seguinte. Isso é o preço, tá? Então, a função representa o preço em função do n, tá? E o n é o número de peças, tá? Estou vendendo peças de um produto aí, tá certo? E aí eu vou ter um preço dependendo do número de peças. E isso segue essa determinada função, que é uma função do segundo grau. Beleza. Vou fazer um esboço qualquer aqui, tá?
tá? Vou fazer um esboço qualquer aqui, tá? Sei lá se esse esboço é coerente com essa função ou não, eu só quero que você capite comigo uma ideia. Bom, o coeficiente A é negativo, então deve ser algo mais ou menos assim, beleza? Ou seja, existe aqui, pessoal, nessa função, tá? Como a concavidade é para baixo, só isso que eu vou analisar, como a concavidade é para baixo, tá? O que acontece é que eu tenho necessariamente um valor de preço. Preço é a função, né? Seria o eixo y, tá? O x seria a variável da função, né? Seria o n. Então aqui é o preço em função do n, beleza? Maravilha. Então existe um ponto máximo aqui, porque a concavidade é para baixo, tá certo? Esse ponto máximo é o vértice, beleza? Então existe um preço máximo, tá? O y do vértice, né? No caso, se eu calcular y do vértice, esse é o vértice, tá? O y do vértice me daria o preço máximo, beleza? E o meu x do vértice, né, assim que a gente chama genericamente, meu x do vértice, daria a quantidade, o número de peças que eu venderia para alcançar o preço máximo, tá joia? Então veja só que a pergunta pode ser feita assim. Qual é o preço máximo? Tá? Qual é o preço máximo que você vai ter? Y do vértice, calcule Y do vértice. Qual é o número de peças para você conseguir o preço máximo? Aí é o x do vértice. Tá joia? Então, se ele relaciona preço com número de peças, tá? O preço máximo já é calcular direto, ó, o valor do y do vértice, tá certo? Agora, se ele quer saber qual é o número de peças que eu devo vender para conseguir o preço máximo, tá? Aí a sua resposta seria o x do vértice. Belezinha, gente? Tranquilo? Então, queria esclarecer só esse tipo de exercício, tá certo? Onde as pessoas, né, vão se confundir aí. Ah, é para calcular o x do vértice ou o y do vértice. Vê, o que a função representa? O que a função representa é y do vértice, tá certo? O que a variável da função representa, por exemplo, o número de peças, aí sim, esse é o x do vértice. Joia? Vamos a um segundo tópico, tá, da nossa aula, que é sobre lucro, venda e custo, tá? Isso também aparece, pessoal, aqui em função do segundo grau, é comum, tá, aparecer esse tipo de exercício aqui, tá certo? Quero que, inclusive, uma questãozinha que vai ficar de atividade para você, é uma questão da SpaceX, que é sobre lucro, venda e custo, tá certo? E, inclusive, a questão 1 da página 175, tá, dos complementares, onde ele vai perguntar qual é o número de lotes para se obter o lucro máximo. Então, o lucro você vai ver que vai ser o y da função. Então, o lucro máximo seria y do vértice, tá? Agora, o número de lotes para obter o lucro máximo, aí você vai ver que isso é o x do vértice, tá? Quando você estiver fazendo esse exercício, da SpaceX de atividade, reveja esse vídeo, gente, tá? Nessa partezinha que eu acabei de falar sobre esse exercício. Joia? Uma questão muito interessante e muito recorrente aí nas últimas provas de vestibulares. Joia? Lucro, venda e custo. Gente, ó, lucro significa venda menos o custo, tá? Beleza? Ainda assim, eles podem usar o termo receita, tá? Para venda, né? Receita é o que você acumula com a venda de um produto, tá certo? Então ainda pode ser lucro, receita menos o custo, tá joia? Então lucro é venda menos o custo, gente. Claro que isso pode ser uma função, tá? Inclusive no exercício 1, tá? Já vou até deixar anotado aqui, ó. Exercício 1, tá? Uma questãozinha da SpaceX, queria que você praticasse ali na página 175, beleza? Página 175, tá? Então você vai ter que usar essa ideia, lucro é venda menos o custo, ele vai te dar a função venda, vai te dar a função custo, o lucro é uma função menos a outra. Isso pode ser uma função, tá, gente? Eu vou escrever assim, ó. Então a função lucro, né, L de x, é V de x menos C de x, tá? Essas duas são funções que ele entrega para você, você vai subtrair as duas funções, tá certo? E ele vai perguntar aí sobre o x do vértice nesse exercício. Se ele perguntasse qual é o lucro máximo, y do vértice, tá certo? Mas ele pergunta quantos lotes você tem que vender para obter o lucro máximo, tá? E aí os lotes, então, vão ser os x, os valores de x, tá certo? Portanto, ele pergunta x do vértice. Beleza? Anote essa formulinha, pessoal, se você não sabia, não lembrava. Lucro é venda menos o custo, e você tem que saber, o exercício nem precisa te fornecer essa fórmula, tá certo? Muitas vezes nem fornece mesmo. Beleza. Mais uma partezinha da aula, pessoal, tá? Eu quero trazer para vocês é a forma canônica, muito pouco
utilizada em relação às formas tradicionais, né? Deixa eu só te lembrar aqui. A forma tradicional da função do segundo grau é f de x, né? É ax ao quadrado mais bx mais c, tá certo? Beleza? A forma tradicional. Temos a nossa forma fatorada. Forma fatorada. F de x é a, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, tá certo? Chamada então de forma fatorada. Importantíssima, beleza? Alguém me mandou uma mensagem aí. Tudo bem. Fechou? E forma canônica. Yes, forma canônica, tá? Forma canônica. Bom, vamos te dar algumas dicas aqui nessa videoaula. Professor, quando que eu uso a forma fatorada? Quando que eu uso a forma fatorada? Bom, x1, x2, né? Então, vai ajudar muito mais quando você tem o conhecimento das raízes, tá? Quando você tem o conhecimento das raízes da função, você troca aqui, ó, no x1 e no x2, concorda comigo? E aí vai agilizar bem, tá? O que você precisar encontrar sobre essa função do segundo grau. Professor, forma canônica. Bom, vamos lá. Forma canônica, pessoal, é a seguinte. Ó, f de x é igual a que multiplica x menos x do vértice, ó, a ao quadrado mais y do vértice, tá? Na postura de vocês, acho que nem está escrito assim, gente. Está escrito de um outro jeito, tá? Mas eu quero que você escreva assim, de forma mais simples, tá certo? Alguém mandando mensagem aí de novo. Quero que você escreva desse jeito a forma canônica, tá? É melhor para você decorar ela aqui. E quando que você utiliza a forma canônica? Acho que você percebe, ó, que ela envolve x do vértice, ela envolve y do vértice, tá certo? Então, professor, quando que eu posso utilizar a forma canônica? Quando você tem o conhecimento das coordenadas do vértice. Ou seja, né? X do vértice e Y do vértice. Beleza? Uma curiosidade, gente. Pessoal, é bom conhecer a forma canônica? É bom, claro. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Mas você sempre conseguirá resolver qualquer exercício de função do segundo grau sem a forma canônica. Pode ser que dê muito mais trabalho, seja uma questão mega trabalhosa aí, tá certo? Sem a canônica, mas é possível resolver sem ela. Agora, a fatorada é necessária, você precisa conhecer a forma fatorada, gente. Tem exercício que você não vai conseguir resolver se você não usar a forma fatorada, tá joia? A forma canônica vai agilizar muito um tipo de exercício. Que tipo de exercício? Quando você conhece o vértice da função do segundo grau. Maravilha? Forma canônica, tópico 3, que eu queria trazer hoje para vocês aqui. Maravilha? Beleza? Vamos à diferença das raízes, tá? Diferença das raízes. Bom, aqui é um aprofundamento que eu vou mostrar, mas antes quero te mostrar uma outra teoriazinha aqui mais simples, tá? Que a gente vê em equações, né? Equação e inequação no segundo grau. Mas vamos passar aqui para relembrar você o seguinte, tá? Quando você tem uma função no segundo grau, vamos fazer uma função aqui, ó. Vamos fazer assim, x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza. Bom, só pegar uma simples para a gente encontrar rapidinho as raízes, tá? Vamos por soma e produto, pode ser básico ou delta. Vamos por soma e produto. Soma menos b sobre a, tá lembrado? Produto c sobre a, tá? Soma aqui dá 5, produto que dá 6. Ah, professor, eu não gosto de fazer soma e produto. Você pode não gostar, você pode não usar para encontrar as raízes da função do segundo grau, né? Delta e Bhaskara, que não é do Bhaskara, mas tudo bem, sempre vai funcionar, tá? Mas a expressão da soma e produto, menos b sobre a e c sobre a, isso você precisa conhecer. Porque existem exercícios, pessoal, que trabalham, tá, com essa ideia, tudo bem? Para você equacionar, né, menos b sobre a, c sobre a. Então, você precisa conhecer a ideia de soma e produto, tá certo? Talvez você faria Bhaskara aqui, delta, né, para achar as raízes, tá joia? Não tem problema. Mas tem que conhecer as expressões de soma e produto. Bom, x1, x2, as duas raízes, né, 2 e 3, tá certo? Somou 5, multiplicou, deu 6, beleza. Professor, seguinte. Quando eu quero analisar o sinal da função, né? Igual a gente vai estudar lá em equação, por exemplo, certo? Eixo x. Beleza. Bom, você sabe que o coeficiente a, que é quem acompanha x ao quadrado, né, é positivo, é 1, né? A gente não precisa escrever, mas está aqui.
Então você sabe que essa parábola tem a concavidade para cima, não é isso? Para cima, joia? E aí você sabe que as raízes são 2 e 3. Então aqui tem a raiz 2, aqui tem a raiz 3, tá? Só para te lembrar dos sinais, gente, tudo bem? Então olha só, antes do 2 a função está acima do eixo, ela é positiva. Entre o 2 e o 3 a função está abaixo, né? Aqui são valores negativos para a função, tá certo? Não precisa desenhar o eixo y, tá gente? A gente faz só essa representação, ela já é o suficiente. Depois do 3 a função voltou a ser positiva, tá? Então é só para analisar os sinais, tá? Só para analisar os sinais, beleza? Professor, se eu tivesse, né, uma função no segundo grau com a concavidade para baixo, vou fazer mais 2 exemplos? Com a concavidade para baixo, tá? Vamos lá. Se eu tivesse ela assim, ó, as raízes são 2 e 4, tá? Professor, se eu tivesse ainda uma parábola, tá? Que é uma função de segundo grau, mas ela está flutuando, né? Podia acontecer, não podia acontecer? Lembra quando o delta é negativo? Aí não tem raiz real? Podia acontecer? Tudo bem. Vamos analisar os sinais. Nessa parábola aqui, gente, antes do 2 são valores negativos. A função está abaixo do eixo x, tá certo? A função tem valor negativo. Entre 2 e 4, a função está acima, ela tem valor positivo, tá certo? Depois do 4, a função voltou a ser negativa. Ah, nesse outro exemplo aqui, professor, que você colocou, né? Vamos botar aqui, ó. Nesse outro exemplo que você colocou, para analisar o sinal da função. Ela está sempre acima, né, do eixo, não é verdade? Então ela está sempre positiva aqui, gente, tá certo? No eixo x. Se ela estivesse flutuando aqui para baixo, né, sem cruzar o eixo x, ela seria uma função sempre negativa, tá? Então, só lembrando a vocês também, acabei de lembrar aqui, sobre estudo do sinal da função. Agora, rapaz, vamos para a parte massa, cara. Eu fiz esse exercício uma vez, ano passado, com o gurizada do segundo ano aí, né? Desculpa, gente, de novo, meu celular deu uma tocada aí, eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Mas já estamos terminando. Uma vez coloquei um exercício, cara, onde você tinha que usar a ideia de subtração, tá? Diferença das raízes. Não são todos os materiais que trazem isso, fiquei muito feliz que esse nosso material trouxe, muito bom mesmo. E a subtração das raízes, moçada, funciona da seguinte forma, tá? Vamos te mostrar só um esboço para você visualizar e depois você calcular. Então, ó, x e y, tá certo? Vamos supor que eu tenho aqui essa função do segundo grau, beleza? A função é f de x, que é uma função do segundo grau, tá? Bom, seguinte, aqui você vai ter que entender primeiro o seguinte. Eu só vou fazer a subtração das duas raízes, da maior raiz menos a menor, das duas raízes da função do segundo grau, quando fizer sentido isso, né? Quando existirem duas raízes, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse exercício, coloco para você, ó, x1 e x2. Beleza? O que seria essa subtração das raízes? Seria justamente, moçada, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Tá certo? Graficamente, visualizando. Por quê? Se daqui até aqui, ó, aqui é o zero, né? Daqui até aqui, isso mede x1, né? Acompanha comigo a ideia aqui, ó. Daqui até lá, isso aqui mede, opa, x2. Então, se eu pegar o x2 e subtrair o x1, x2 menos o x1, vai me sobrar esse espaço, tá certo? Essa distância. A distância entre as duas raízes aqui. E isso, gente, vai ser x2 menos x1. Maravilha? Tem questão do Enem, cara, que eu já vi gente matando usando isso aqui, porque precisava achar essa distância. E matou rápido. Matou rápido. Já vou te mostrar. Professor, se eu tenho a maior raiz da função do segundo grau, x2, e subtrai a menor, que é x1, isso aqui dá quanto? Vou te falar. Isso aqui é raiz de delta sobre A. Eita, bicho. Da onde surgiu isso aí, né, cara? Bom, nossa apostila trouxe, maravilhosa apostila, trouxe essa teoria, gente. Poucos materiais trazem isso. Vou provar para você que a maior raiz da função do segundo grau, menos a menor, dá a raiz de delta sobre A. Nem é tão difícil fazer isso. É relativamente simples, tá? É bem razoável, quer dizer. A conta que você faz para achar a subtração das raízes. Bom, vamos lá para fechar nossa aula então. Moçada, você lembra que quando você faz a fórmula de Bhaskara lá, né? Você tem assim, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, não é isso? Raiz de delta sobre 2a. Beleza.
Se eu quero encontrar qual é a maior raiz, x2, então a maior raiz, concorda comigo? Aqui vai ser somar raiz de delta, não é isso? Sobre 2a. Porque a raiz de delta é um número positivo, então se eu somo, aí eu tenho a maior raiz, não é isso? Beleza? Vamos subtrair da menor raiz. Só que a menor raiz, gente, seria subtrair raiz de delta, né? No numerador, tá certo? Subtrair raiz de delta, beleza? Então essa é a maior raiz, porque eu somei raiz de delta, e essa é a menor. O que eu fiz? x2 menos x1, tá? Obviamente eu terei que colocar entre parênteses, né, gente? Porque esse sinal de menos vai inverter a galera dali, né? Então vou botar aqui, ó, x2 menos x1. Beleza, vamos lá, vou te provar que vai dar isso aqui. Vamos lá. Seguinte. Menos b mais raiz de delta, eu vou só reescrever, tá? Menos b mais raiz de delta, isso sobre 2a, tá? Só copiei o primeiro termo, né? Onde vai trocar o sinal é só aqui no segundo. Menos com menos vai ficar mais. Menos com menos. Menos raiz de delta. Mais raiz de delta, não é isso? O denominador ainda é 2a. Show? Gente, ó, denominador comum, né? Denominador comum, ó. 2a. Beleza? Menos b mais b cancelou. Mais raiz de delta mais raiz de delta. 2 raiz de delta. Show de bola? Olha só que coisa bonita, hein? Tá? Cuidado, pessoal, que é menos a primeira raiz, tá? Então, quando você fizer a primeira raiz, menos a primeira raiz, tem que colocar entre parênteses, tá certo? Vou simplificar aqui, rapaz. 2 com 2. E isso é igual a raiz de delta sobre a. Maravilha, gente. Belezinha? Ó, uma questão da UFPR, tá? Tinha que saber isso aqui para resolver o exercício. Uma questão da AFA também, tá? O IPCAR, se não me engano, tá certo? Tinha que saber também para fazer esse exercício, beleza? Então, aqui um aprofundamentozinho aí, digamos assim, tá? Sobre a função do segundo grau, algumas curiosidades, tá certo? Alguns conceitos a mais, beleza? Então, ó, vértice, pessoal, x do vértice, y do vértice, beleza? Lucro, venda e custo. Lucro é venda menos o custo, tá joia? Anote a função, a forma canônica da função quadrática, e ela vai te ajudar quando você tem conhecimento, né, do x do vértice ou do y do vértice, tá certo? E essa última parte aqui, então, diferença das raízes. Certinho, gente? Maravilha? Bom, vou colocar aqui atividades para vocês praticarem, tá? Nessa semana. Aqui vão ser exercícios um pouquinho mais puxados, tá, moçada? Na aula passada eu coloquei questão do Enem para você praticar, porque obviamente, né, acho que todos aí vão fazer o Enem, tá certo? Dessa vez eu vou pegar um pouquinho mais pesado, tá? Focando aí, digamos assim, o nível dos vestibulares, tá? Um vestibular do FMS, do FGD, tá certo? Um pouquinho mais conteudista, mais direto, não é isso? Exercícios um pouquinho mais puxados mesmo, tá? Então vamos lá. Professor, quais são as atividades da semana? Que exercício você quer que a gente faça essa semana aí? Vamos lá. Além de enviar uma listinha, pessoal, para vocês no grupo lá, de função do primeiro grau eu enviei, né? Função do segundo grau eu vou enviar também. Com resolução. Faça essas aqui da apostila também, cara. São exercícios bons, muito bons, tá? Então vou colocar por nível de dificuldade aqui. Primeiro eu selecionei uma questão que analisa coeficientes, uma questão tranquila, tá? Primeiro uma questão que não é difícil, que é o exercício 8, Instituto Federal do Ceará, página 176. Então, exercício 8, tá? Página 176, beleza? Tem mais? Tem mais. Gostaria que você fizesse o exercício 4 da página 175, tá? Exercício 4 da página 175, tá? Aí eu posso até enviar para vocês em vídeo a resolução desse exercício que eu tenho, tá? E a questão da SPSEX, exercício 1 da página 175, tá? Exercício 1 da página 175, questãozinha da SPSEX, essa aqui. Essa que envolve lucro, venda e custo, tá, gente? Beleza? Vai envolver vértice ali. Queria que você fizesse também, tá? Então, essas são as 3 atividades, tá certo? Referentes a essa nossa videoaula. Beleza? Exercício 8, exercício 4, exercício 1, tá certo? Sobre a nossa aula de função do segundo grau. Maravilha, moçada? Grande abraço, gente, para não estender mais o vídeo.
Até mais, boa semana. Estarei no Google Classroom tirando as dúvidas de vocês no horário do plantão. Fechou? Até mais, tchau, tchau.